Oi galera, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para a gente bater um papo sobre a origem dos seres humanos, não é isso? De onde vieram os primeiros seres humanos? É esta a pergunta que nós queremos responder hoje, né? Primeiramente, situar no tempo quando isso aconteceu, quando surgiu os seres humanos. A divisão da história, ela está duas partes. A história está dividida em duas partes. Uma primeira parte que a gente chama de pré-história e uma segunda parte que a gente chama de história. E a origem do ser humano, ela está justamente situada nessa parte que nós chamamos pré-história. Bom, vamos aqui, né? O quadro mostra, né, duas teorias. As principais teorias que falam sobre a origem dos seres humanos, né? Isso, nós temos várias teorias que falam sobre isso, mas duas são as principais, certo? E nesse instante é o momento que você pausa o vídeo e anota no seu caderno esses dois conceitos, que é importante que você domine esses dois conceitos. Vamos aos conceitos, às teorias. A primeira teoria fala do criacionismo. Aonde essa teoria é ensinada? Essa teoria ela é ensinada nas igrejas, né? As religiões. Cada povo cria as suas lendas, seus mitos acerca da criação dos seres humanos, certo? Se você estudar vários povos, as partes do planeta, você vai ver que cada povo criou uma história explicando a origem dos seres humanos. A teoria criacionista diz que Deus criou o homem a partir do barro, né? Deus criou o homem a partir do barro e deu a ele fôlego de vida. Essa é o criacionismo. Aqui do outro lado nós temos a teoria evolucionista. Segundo essa teoria, os seres humanos eles nem sempre foram assim. Perceba que a imagem é bem clara, né? Os seres humanos nem sempre foram como eles são hoje, certo? Mas aqui vai uma dica especial. A teoria evolucionista, ela não diz que o homem veio do macaco. Isso é um erro. Jamais os evolucionistas disseram isso, né? Dizem por aí que a ciência diz que o homem veio do macaco. Isso é mentira. O que a ciência diz é que, num passado muito distante, homem e macaco tiveram um ancestral muito semelhante. É isso que a ciência diz, certo? Então, essa teoria evolucionista, ela afirma isso, que os homens nem sempre foram como eles são hoje. Os seres humanos nem sempre foram como eles são hoje. Em um passado muito distante, eles tinham uma outra aparência. E aqui, nessa imagem, você vê que realmente a aparência era bem diferente. Mas, professor, a aparência não é a aparência de um macaco? Sim, a aparência pode até ser, mas este hominídeo, é assim que chamamos os que vêm antes do homem, esses hominídeos, eles tinham ações diferentes. Eles já tinham atitude que os diferenciavam dos macacos, certo? Aqui nesse próximo quadro, nós temos uma palavra interessante, que é a hominização. Professor, o que é essa hominização? A hominização nada mais é do que o processo que trouxe o homem dessa, vamos dizer assim, situação de se assemelhar a um animal, né, irracional. É esse processo que traz o homem dessa situação até o que ele é hoje. Perceba que aqui nós temos dois exemplos. O Homo erectus e o que significa a palavra erectus? O homem ereto. Nós vamos ver que durante um certo tempo os homens, eles não andavam de forma ereta. Ele andava se apoiando nos quatro apoios, né? Usava pernas e braços para caminhar. Quando o homem começou a caminhar sobre suas duas pernas, deixando livre assim os seus braços, ele adquire essa situação de homo erecto, homem ereto, né? Ele ganha, primeiro, verticalidade, ou seja, ele passa a caminhar em pé e se torna um bípede. O que é ser bípede? Se locomover sobre suas duas pernas. O que ele ganha com isso quando ele
se ergue, fica ereto e bípede. Ele aumenta o seu campo de visão. Você pode, inclusive, fazer essa experiência. Se você ficar agachado ou de cócoras, né, e você tentar olhar, você vai conseguir enxergar até um certo ponto. Mas se você se levantar, né, e ficar na posição ereta, você vai ver que você vai conseguir ver muito mais longe. Qual é a importância disso? Isso pode significar a vida ou a morte, porque muitas vezes, com o campo de visão reduzido, o homem não via quando os predadores chegavam perto dele. Agora, nesta posição ereta, ele consegue ver mais longe, ele consegue ver melhor quando o predador chega próximo, ele tem mais tempo para fugir. Outro avanço, quando ele fica ereto, as suas mãos e braços ficam livres. Isso é muito importante, né? Mãos livres, braços livres, porque agora ele pode carregar uma ferramenta. Você vê nos dois desenhos que ambos estão carregando ferramentas. Isso só foi possível porque ele ficou ereto, né? Quando ele usava as mãos como apoio para caminhar, seria impossível ele carregar uma arma, fazer uma ferramenta. Então isso foi muito importante para o desenvolvimento do homem, né? Outra questão importante, muito simples, mas que foi muito importante para a evolução do ser humano, o desenvolvimento do polegar opositor. Daí de onde você está, você pode fazer essa experiência. Tente pegar alguma coisa sem fazer o movimento de pinça. Professor, o que é o movimento de pinça? Pegue o seu polegar e coloque ele contra o seu indicador. É esses dois dedos que você usa para, por exemplo, pegar um grão de arroz, pegar uma agulha que caiu. Tente fazer isso sem usar esses dois dedos, que você vai ver é bem complicado. Então, o homem, ao desenvolver o polegar e usá-lo como pinça, ele teve um ganho na sua qualidade de vida, né? Nós saímos aqui do Homo erecto e vamos direto para o Homo sapiens. O que é o Homo sapiens? É o homem sábio, né? Professor, nós somos Homo sapiens? Não, nós somos a classe seguinte, né? Nós somos o Homo sapiens sapiens, o homem que sabe, né? Quais são as características desse novo homem, né? Diminuição do maxilar. Perceba que na figura anterior o Homo erecto, ele tem o maxilar bem avantajado, não é isso? Se você perceber também o fato desse maxilar, pessoal, o que é o maxilar? Essa arcada que você tem aqui, que a gente chama de queixo, né, aonde estão os seus dentes, certo? Perceba que quanto maior o maxilar, menor é o espaço do cérebro. Perceba que quando esse homem encolhe o maxilar, a sua caixa craniana ele aumenta, né? Então, diminuição do maxilar, aumento da caixa craniana e, logicamente, aumento do cérebro. Uma vez que a caixa craniana aumentou, o cérebro teve espaço para crescer também. E aí você já sabe, né? Com o desenvolvimento do cérebro, o homem passou a se desenvolver de uma forma mais rápida, né? E outra questão muito importante desse período, o homem ele desenvolve o seu aparelho fonador. Professor, o que é o aparelho fonador? A professora de ciência vai lhe explicar isso melhor. É um aparelho que nós temos aqui na nossa garganta. Ele é que permite que saia o som da nossa voz e nós possamos nos comunicar. Não é isso? É através desse aparelho fonador. Aqui no canto também tem algo que eu gostaria que você colocasse no seu caderno, né? Pegue essa informação que está no canto aqui, pare o vídeo e bote no seu caderno, né? Para sobreviver, era preciso andar muito, certo? Então aqui nós vamos agora a mais dois novos conceitos. Pausa o vídeo e também anota esses dois conceitos, que é muito importante para você entender a história dos seres humanos, a origem dos seres humanos. Os termos são sedentários e nômades. O que é ser sedentário? Você sabe que essa é uma palavra que está na moda, né? Ah, fulano é sedentário. Ah, Beltrano é sedentário. Quer dizer que é uma pessoa parada, é uma pessoa que não faz atividades físicas,
Ou seja, ele não se no caso aqui, a palavra está se relacionando a grupos de homens, grupos de pessoas, tribos, que não se locomoviam de um lugar para outro. Eles tinham uma morada fixa, como diz aqui o texto, ó, grupos que vivem fixo em um mesmo lugar, sem a necessidade de se mudar com frequência. Em contraposição, você tem os grupos nômades. O que são os grupos nômades? Povos que não têm lugar fixo para morar, que se mudam com frequência. Né? Por que os povos eram nômades? Se você tem um lugar para morar, é bem melhor. Pelo menos é o que a gente pensa hoje. Essas pessoas, elas iam se mudando, gente. Não era à toa. Essas pessoas viviam se mudando por uma questão de alimentação. Eles estavam em uma região e ali faltava a alimentação naquele local. Então eles não tinham uma saída, não tinham outra saída a não ser procurar um outro local onde houvesse alimentos, certo? E aí nós vamos ver mais na frente que, com o passar do tempo, o homem desenvolve a agricultura e a domesticação dos animais. Aí agora ele já não precisa se mudar com tanta frequência, né?